Parágrafo 5º da Gestão de Documentos e Dados e Informações. Esse é o vídeo número 4 do Decreto 58052, concurso DETRAN, Estado de São Paulo, e outros concursos que possam cair essa disciplina. Nós vamos dar continuidade agora, pessoal. Eu peço desculpas pelas aqueles e-mails e comentários que eu não consegui responder ainda, porque minha caixa de e-mails está lotada, mas à medida do possível eu vou responder. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata instauração de apuração preliminar para investigar o desaparecimento da respectiva documentação. Vamos ler o parágrafo 6º, a gente explica os dois parágrafos. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que provem a sua alegação. Você foi a um determinado órgão, entidade do poder público, solicitou ali uma informação na qual você tinha direito de acesso, porque essa informação não era restritiva. Você foi e solicitou a informação e aquele foi informado que desapareceu, sumiu a informação. Você pode imediatamente pedir instauração de preliminar para a autoridade competente para investigar o desaparecimento daquela informação. Porque pode ser que apenas não encontrou, que pode estar ali ou pode ter sido extraviada. Agora, no parágrafo 6º fala o seguinte: foi confirmado, ela realmente extraviou, sumiu aquela informação. Então, aquele rapaz que trabalha, ou aquela pessoa que trabalha no órgão, ele terá 10 dias para justificar o extravio e conseguir até testemunhas. Ele, não você, conseguir testemunhas. O responsável pela guarda da documentação deve conseguir, se ele quiser, é lógico, né, procurar testemunhas que comprovem que ele não agiu com dolo nem com culpa, que foi por outro motivo que aquela informação extraviou. Isso está dizendo o parágrafo 5º e o parágrafo 6º. O prazo, 10 dias. Se a prova coloca 15 dias, hein? Você memorizou quase tudo, mas não memorizou o prazo. Então, grife aí se você estiver anotando na sua lei, prazo de 10 dias para que a pessoa que guarda a informação possa solicitar, possa justificar o fato e indicar testemunhas. Artigo 11. Nós vamos falar agora das comissões de avaliação de documentos e acesso. Artigo 11. As comissões de avaliação de documentos de arquivo, a que se refere os decretos 29.838 de abril de 89 e 48.97 de agosto de 2004, instituídas nos órgãos e entidades da administração pública estadual, deverão ser denominadas comissões de avaliações de documento e acesso, CADA. Esses decretos, pessoal, eles falam dos antigos arquivos públicos do Estado de São Paulo. Eles dispõem sobre os arquivos e os documentos públicos. Eles agora vão ser chamados de CADA, e sobre eles que nós falaremos agora. As comissões de avaliação de documento e acesso, CADA, deverão ser vinculadas ao gabinete da autoridade máxima do órgão ou entidade. A cada órgão e cada entidade, ela possui a sua chefia imediata, aquela chefia máxima, seja presidente, seja um secretário, não importa. A CADA vai ter vínculo direto a esse gabinete de autoridade máxima. Então, não haverá intercâmbio, acesso direto para que ela possa ter uma ampla fiscalização, amplo acesso aos documentos. As comissões de avaliação de documentos e acesso CADA serão integradas por servidores de nível superior das áreas jurídicas, de administração geral, de administração financeira, de arquivo e protocolo, de tecnologia da informação e por representantes das áreas específicas da documentação a ser analisada. Quem compõe a CADA, pessoal?
servidores de nível superior das áreas jurídicas, de conhecimento jurídico, de administração geral. Isso nós devemos memorizar, porque na prova pode cair uma área diferente dessas ou excluir uma dessas. Administração financeira, de arquivo e protocolo, e tecnologia da informação, informática, e por representantes das áreas específicas da documentação a ser analisada. Se a documentação, por exemplo, é de caráter histórico ali, vai haver um especialista, seja em história ou um especialista em arquivologia, para também compor essa área. Haverá um representante específico da documentação a ser analisada. Mas o mais importante para a nossa prova é área jurídica, administração geral, administração financeira, arquivo de protocolo. Esse nós temos que guardar para a nossa prova. Como eu estou apostando que vai cair uma questão sobre esse assunto, eu separei mais um slide com essas áreas separadas aqui. Então, as comissões de avaliação de documentos e acesso a cada, elas devem ser integradas por servidores de nível superior. Primeira informação, nível médio, não, nível superior na área jurídica, alguém conhecedor do direito, administração geral, administração financeira, arquivo e protocolo, tecnologia da informação. Esses 5, mais aquele específico da documentação a ser analisada. Se for a documentação, por exemplo, a documentação que for analisada for um banco de dados que estiver num arquivo, aquele arquivo de papel, em pastas, por exemplo, no Senado, um funcionário especializado naquele arquivo vai compor também essa comissão de avaliação. Mas aqui, Estado de São Paulo, então melhor seria falar da Assembleia e não do Senado. Parágrafo 3º. As comissões de avaliação de documentos e acesso, cada, serão compostas por 5, 7 ou 9 membros designados pela autoridade máxima da entidade. Para que não fique confuso esse entendimento, eu vou colar algo aqui, um texto pequeno. Preste atenção. Olha aqui embaixo, a CADA, ela é instituída nos órgãos e entidades da administração pública estadual. Então, a CADA, ela é instituída nos órgãos e entidades da administração pública estadual. Cada órgão, cada entidade pode ter a CADA. Ela deve estar presente. Então, essas comissões de avaliação de acesso devem estar presentes em todos os órgãos. Então, cada órgão haverá 5, 7 ou 9 membros designado pela autoridade máxima desse órgão, se for um órgão público, seja da administração direta ou indireta, ou de qualquer entidade estadual, seja uma sociedade de economia mista, uma empresa pública estadual. Então, todos eles devem ter uma CADA. E qual a quantidade? 5, 7 ou 9. Se for menor, talvez 5. Se for maior, talvez 9. Esses 3 números, 5, 7 ou 9, então, instituída dos órgãos da entidade de administração pública estadual. Artigo 12. São atribuições das comissões de avaliação e acesso, além daquelas previstas nos decretos 29.838 de abril de 1989 e no 48 de 27 de agosto de 2004, que instituiu as comissões de arquivos antes de ter esse nome. Então, quais são as atribuições da CADA? Esse texto aqui nós não precisamos para a nossa prova. Então, quais são as atribuições da CADA? 1. Orientar a gestão transparente dos documentos, dados e informações do órgão ou entidade, visando assegurar o amplo acesso e divulgação. Primeira palavra a ser grifada aqui, transparente. Gestão transparente, que é visando assegurar
o amplo acesso e divulgação. Primeira coisa, então, orientar a gestão transparente para que não haja obscuridade, para que não haja má-fé, para que aquele que contém informação, aquele órgão ou entidade pública que contém informação, não venha prejudicar o interessado, não venha entregar dados, informações diferentes, modificadas, aquelas informações que violam o princípio da segurança da informação, que viola a autenticidade, que viola a integridade. Então, orientar a gestão transparente. Primeiro, inciso 1, transparência. 2. Realizar estudos sobre orientação técnica da Unidade de Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, a SAESP, visando a identificação, elaboração da tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais de seu órgão ou entidade. Enquanto no inciso 1, a CADA está preocupado com a transparência, aqui no inciso 2, ela está preocupada em estudar o arquivo público para identificar quais são os documentos sigilosos e pessoais de cada órgão e cada entidade. Estudar os arquivos públicos para identificar quais são aqueles que são sigilosos e pessoais. Lembra quando eu falei em lei de acesso à informação? A lei que está acima deste decreto tem as informações sigilosas, que são aquelas três: ultra secreta, secreta e reservada, e as pessoais, que a informação pessoal pode ter um tratamento muito mais restritivo do que as sigilosas. Então, realizar estudos para identificar essas informações. Já no inciso 3, encaminhar à autoridade máxima do órgão ou entidade a tabela mencionada no inciso 2 desse artigo, bem como as normas e procedimentos visando a proteção de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais para oitiva do órgão jurídico e posterior publicação. Então, nós estudamos, identificamos. Aqui há informação sigilosas e pessoais. Vou fazer uma tabela e vou enviar ao órgão máximo de cada órgão ou entidade. Esse órgão ou entidade vai encaminhar ao setor jurídico, que vai avaliar essa informação e vai publicar, como sendo se pessoal, ou reservada, ou ultra secreta, ou secreta. O inciso 4 diz que também ainda é função da CADA orientar o órgão ou entidade sobre a correta aplicação dos critérios de restrição de acesso constante nas tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. Qual o critério que eu vou utilizar para classificar uma informação? Eu trabalho num órgão e sou responsável pela classificação. Qual o critério que eu vou usar? Aqui eu achar? Eu acho que essa informação aqui que está falando do governador do estado, ela é reservada. Ah, não, mas o meu companheiro aqui do lado acha que é ultra secreta. Então não é o achismo. Então a CADA vai orientar cada órgão sobre os critérios de restrição de acesso, bem como as tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. O 5. Comunicar à unidade do Arquivo Público do Estado de São Paulo a publicação de tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais e eventuais alterações para consolidação de dados, padronização de critérios e realização de estudos técnicos na área. Esse também é interessante. Por que interessante? Porque a CADA vai comunicar à unidade do Serviço Público do Estado, que fica na SAESP, a publicação de tabelas de documentos. Sempre que for publicada uma tabela, seja com dados pessoais, secretos, ultrasecretos, etc., ou outros dados, informações sigilosas e pessoais, ou também alterações. Foi alterado um dado, então deve ser comunicado também à unidade de arquivo público do Estado. Por quê?
para que haja consolidação de dados, para que os dados sejam consolidados e uniformizados, para que eles sejam padronizados os critérios. Por que padronizar os critérios? Porque cada órgão possui a sua CADA, a sua comissão de avaliação e acesso. Então, para que não haja critérios diferenciados, para que não haja, para que cada não venha agir diferente, para que uma informação que você tenha num órgão e no outro, informações idênticas em órgãos diferentes, possua a mesma classificação. E também para que esses critérios sejam padronizados e também para possíveis estudos na área. Então é isso que está falando esse inciso 5º, e o galo não para de cantar. Vamos lá. Vamos assim mesmo. 6º, propor a autoridade máxima do órgão ou entidade a renovação, alteração de prazos, reclassificação ou desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas. Eu falei nos primeiros incisos deste assunto, que a CADA deve ter acesso direto à autoridade máxima de cada órgão ou entidade. Não pode ter intercâmbio. Por quê? Para que ela tenha sempre acesso quando ela quiser propor qualquer alteração ou qualquer outro assunto. Então, aqui, propor a autoridade máxima do órgão, entidade, a renovação, alteração de prazo. Pode ser que uma informação seja desclassificada ou aquela informação já perdeu o seu efeito, ou a pessoa que havia interesse já não está mais viva, e etc. Então, propor a reclassificação, desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas. Porque uma informação sigilosa também, ela pode se tornar de interesse público e a autoridade máxima do órgão não tem conhecimento de todas as informações. Ele está lá na governança, enquanto a comissão de avaliação e acesso, ela está por conta de estudar os documentos, ela tem acesso sempre a esses documentos. Então, por isso que é ela que deve propor essas alterações. 7º, manifestar sobre os prazos mínimos de restrição de acesso aos documentos, dados ou informações pessoais. Ela vai se manifestar, mas ela vai respeitar aqueles prazos que nós vimos lá na Lei de Acesso à Informação e que nós repetiremos esses prazos aqui posteriormente. 8º, atuar. Acho que o Galo está cantando, é porque ontem o Botafogo ganhou de 4-2 do Galo Mineiro, então deve ser por isso, ele está meio revoltado. 8º, atuar como instância consultiva da autoridade máxima do órgão ou entidade, sempre que provocada, sobre os recursos interpostos relativos às solicitações de acesso a documentos, dados, informações não atendidas ou indeferidas nos termos do parágrafo único do artigo 19 deste decreto. Nesse inciso eu abri aqui um slide somente com esse inciso, porque eu já enxerguei aqui algumas questões de prova. Função da CADA: atuar como instância consultiva da autoridade máxima do órgão ou entidade. E se a prova fizer isso aqui, olha, tirar o consultiva e colocar recursal, invalida a questão. Atuar como instância da autoridade recursal, da autoridade máxima de cada órgão ou entidade. Estará errada. Não é recursal, é consultiva. Atuar como instância consultiva da autoridade máxima do órgão ou entidade, sempre que provocada sobre os recursos interpostos relativos às solicitações de acesso a documentos, dados e informações não atendidas ou indefinidas nos termos do parágrafo único do artigo 19 desse decreto. Então vamos lá. Eu vou a um órgão e solicito uma informação. Essa informação me é negada porque ela foi classificada como ultra secreta. 25 anos, ultra secreta. Eu não tenho acesso a essa informação. Eu entro com recurso. Onde que eu vou entrar com recurso? Na autoridade máxima, naquela que classificou ou hierarquicamente superior.
Então, a autoridade máxima desse órgão que tem essa informação, ela vai consultar a CADA. Então, a CADA vai funcionar como uma instância consultiva da autoridade máxima, sempre que foi provocada. Quem foi provocada? A autoridade máxima e não a CADA. Eu provoquei com recurso relativos às solicitações de acesso a documentos, dados e informações. Ok, então vou repetir. Eu vou ao órgão máximo, eu vou a um órgão solicitar uma informação. Essa informação me é negada. Eu entro com recurso naquela autoridade máxima que classificou ou imediatamente superior hierarquicamente. Lá, então, essa autoridade máxima desse órgão vai consultar a CADA. Então, a CADA é um órgão consultivo da autoridade máxima em caso de recurso interpostos a essa autoridade. Então, muito tranquilo. Mas é instância consultiva e não recursal. Cuidado que se a prova colocar instância recursal, estará errado. O 9. Informar a autoridade máxima do órgão ou entidade a previsão de necessidades orçamentárias, bem como encaminhar relatórios periódicos sobre o andamento dos trabalhos. Eu sou membro da CADA, eu vou lá, vou informar lá, o chefe, precisamos de incluir aí nossas despesas aí no orçamento. Então vai comunicar, e bem como relatórios periódicos sobre o andamento dos trabalhos. Periodicamente, não fala o tempo, não fala se é anual, não fala se é mensal, periodicamente enviar relatórios ao chefe, ao órgão máximo da entidade, a autoridade máxima da entidade ou órgão, a qual a CADA faz parte. Então, nós estamos no nono. Já lemos o nono, né? Informar a autoridade máxima do órgão ou entidade, previsão de necessidades orçamentárias, bem como relatórios periódicos. Agora o parágrafo único. Para o perfeito cumprimento de atribuições, as comissões de avaliação e documentos de acesso poderão convocar servidores que possam contribuir com seus conhecimentos e experiência, bem como constituir subcomissões e grupos. Mais uma informação importante para a prova. A comissão CADA, ela pode convocar servidor. Ela pode, cuidado na prova com não, exceto, salvo. E aqui nós temos ela poderão, é diferente de não poderão, é lógico, né? Ela poderão convocar pessoas que possam contribuir com seus conhecimentos e experiência. Um servidor que já fez parte de uma CADA, de outro órgão, um servidor que é perito em determinada área, um servidor que tenha formação em biblioteca... Fugiu a palavra. Bibliotecnia, qualquer outra área, um perito, um técnico em informática, qualquer outro servidor que possa contribuir com seus conhecimentos e experiências, bem como ainda constituir subcomissões e grupos. Pode ser feitas subcomissões e outros grupos que vão auxiliar a CADA. É lógico que para haver subcomissões e grupos é necessário que esse órgão seja amplo, para que haja servidores suficientes para para compor essa CADA, subcomissões e grupos. E aqui nós encerramos esse vídeo número 4. No próximo, nós daremos início no artigo 13. Muito obrigado e até a próxima.